A monogamia, ou a prática de ter apenas um parceiro sexual emocional, é um conceito que tem sido debatido e questionado por cientistas, filósofos e sociólogos ao longo da história. Apesar de ser considerada a norma em muitas culturas, a monogamia é um ideal que muitas vezes entra em conflito com a natureza humana. Existem várias teorias que tentam explicar por que a monogamia é tão difícil de manter. Alguma delas inclui a teoria da evolução, que sugere que os seres humanos são programados para buscar múltiplos parceiros e garantir a sobrevivência de seus genes. A teoria da psicologia, que afirma que os seres humanos têm uma tendência natural para buscar novidades e variedades em suas relações. A teoria sociológica, que argumenta que a monogamia é uma construção social que é imposta pela cultura e pela sociedade. Apesar dessas teorias, muitas pessoas optam pela monogamia como um ideal de relacionamento. No entanto, é comum que essas pessoas insistam em ter comportamentos fora dessa regra, como infidelidade, flertes ou fantasias sexuais com outras pessoas. E por que isso acontece? É possível que a monogamia seja um ideal que é difícil de manter devido à nossa natureza humana? Ou será que a sociedade e a cultura nos impõem essa regra, mesmo que ela não seja natural para nós? Este tema é um convite para explorar as complexidades da monogamia e entender por que é tão difícil de manter. Vamos mergulhar nas teorias e experiências humanas para tentar entender melhor esse fenômeno. Imagine a semente que rompe a terra endurecida, impulsionada por uma força interna incontrolável. Observe o salmão que nada contra a correnteza exaustiva, enfrentando predadores e obstáculos implacáveis, tudo para desovar e dar continuidade ao seu ciclo de vida. Veja a fêmea de uma aranha viúva negra, que sacrifica o próprio corpo para alimentar seus filhotes, garantindo sua sobrevivência. Estes não são atos de escolha consciente, são manifestações da programação mais fundamental da vida. A natureza não se importa com nossos sentimentos, nossos desejos individuais ou nossas construções sociais. Ela opera sobre uma lógica fria e calculista, a otimização da transmissão genética. Cada organismo é, essencialmente, um veículo para a propagação do DNA, e dentro desse veículo reside um conjunto de instruções complexas que ditam comportamentos, desde a busca por alimentos até a seleção de parceiros. A busca pela reprodução não é apenas uma questão de procriação, é uma luta constante pela sobrevivência, pela adaptação e pela superação de desafios. A natureza testa incessantemente cada espécie, submetendo-a a pressões seletivas implacáveis. Aqueles que são mais bem-sucedidos na reprodução, seja pela força, pela inteligência, pela beleza ou pela capacidade de se adaptar ao ambiente, são aqueles que passam seus genes adiante. Portanto, quando exploramos a monogamia, não podemos ignorar essa força primordial que nos impulsiona. Nossas decisões sobre relacionamentos, nossos desejos e nossas crenças são todos influenciados em maior ou menor grau por essa programação biológica fundamental. Entender essa força brutal da natureza não justifica comportamentos egoístas ou destrutivos, mas nos fornece uma base crucial para examinar nossas escolhas com mais clareza e honestidade. O próximo passo é analisar como essa força se manifesta no mundo dimórfico, nas diferenças marcantes entre machos e fêmeas, e como essas diferenças moldaram as culturas e as normas sociais que encontramos ao redor do mundo. No extremo do espectro, encontramos espécies com dimorfismo sexual incrivelmente acentuado. O elefante marinho é um exemplo clássico. Os machos são enormemente maiores que as fêmeas, exibindo um porte físico impressionante, adornado com um focinho inflável que lhes confere uma aparência ameaçadora. Esse dimorfismo extremo está diretamente ligado ao seu comportamento reprodutivo. Os machos alfa lutam violentamente pelo controle de um harém, defendendo seu território com ferocidade e impedindo outros machos de se aproximarem das fêmeas. Apenas os machos mais fortes e dominantes conseguem acasalar, garantindo que seus genes sejam transmitidos para a próxima geração. No outro extremo do espectro, encontramos espécies com dimorfismo sexual mínimo. Os pombinhos são um excelente exemplo. Machos e fêmeas são quase idênticos, em tamanho e aparência. Essa falta de dimorfismo está associada a um comportamento monogâmico relativamente estável.
Em muitas espécies de aves, incluindo alguns pombinhos, a proporção equilibrada entre machos e fêmeas facilita a formação de pares, já que existe, em tese, uma fêmea para cada macho. Não há necessidade de desprender energia em lutas por haréns ou em demonstrações elaboradas de dominância. Nesses casos, a sobrevivência e a propagação dos genes dependem mais da cooperação, do cuidado parental compartilhado e da capacidade de encontrar recursos em conjunto. A força física se torna menos importante do que a habilidade de construir um ninho seguro, alimentar os filhotes e defender o território em conjunto. E onde os humanos se encaixam nessa escala de dimorfismo? A resposta é: em algum lugar no meio. Os homens são, em média, maiores e mais musculosos do que as mulheres, mas a diferença não é tão radical quanto no caso dos elefantes marinhos. Essa posição intermediária reflete a complexidade de nossa história evolutiva e a influência combinada da biologia e da cultura em nosso comportamento reprodutivo. A nossa posição intermediária no espectro do dimorfismo pode ajudar a explicar por que oscilamos entre a monogamia e a poligamia. A pressão evolutiva para a monogamia pode ter surgido em parte da necessidade de cuidado parental compartilhado para garantir a sobrevivência dos filhotes. Bebês humanos são extremamente vulneráveis e exigem um investimento massivo de tempo e energia por parte de ambos os pais. No entanto, a influência da testosterona, hormônio associado à competição e à busca por status, ainda pode impulsionar alguns homens a buscar múltiplos parceiros, perpetuando padrões de infidelidade e poligamia encoberta. A prevalência do adultério em sociedades monogâmicas é um claro indicativo dessa tensão. Podemos optar pela monogamia por livre e espontânea vontade, ou por pressão social, mas nossos impulsos biológicos nem sempre se alinham com nossas escolhas conscientes. A cultura impõe normas e expectativas, mas a biologia sussurra desejos e instintos que podem ser difíceis de ignorar. Será que a monogamia é, para muitos de nós, uma camisa de força cultural que sufoca nossos impulsos naturais? Ou será que é um contrato social valioso que promove a estabilidade familiar, o cuidado com a prole e a cooperação social? A resposta, como em quase tudo na vida, é complexa e multifacetada. Agora, vamos explorar como as culturas moldaram a monogamia e a poligamia, adaptando e reinterpretando esses impulsos biológicos básicos em uma variedade impressionante de práticas sociais e sistemas de crenças. Em nosso segundo episódio, mergulhamos no labirinto do livre-arbítrio, um tema que nos persegue desde os primórdios da filosofia. Agora, vamos revisitar essa discussão crucial e aplicá-la à complexa questão da monogamia, da infidelidade e da luta interna entre nossos impulsos biológicos e nossas escolhas conscientes. O livre-arbítrio, em sua definição mais simples, é a capacidade de escolher livremente entre diferentes cursos de ação. Mas, como vimos, a realidade é muito mais complicada. O determinismo, uma visão filosófica poderosa, argumenta que todos os eventos, incluindo nossas decisões, são causalmente determinados por eventos anteriores. Em outras palavras, o futuro já está escrito e nossas escolhas são apenas o resultado inevitável de uma cadeia de causas e efeitos. Benjamin Libet, um neurocientista pioneiro, demonstrou que a atividade cerebral associada a uma decisão consciente, como mover um dedo, começa antes que a pessoa tenha consciência de ter tomado essa decisão. Isso sugere que nossas decisões não são o resultado de uma deliberação consciente, mas sim o produto de processos cerebrais inconscientes que se desenrolam antes de que tenhamos qualquer percepção delas. Se nossas decisões são tomadas antes que tenhamos consciência delas, poderemos realmente dizer que somos livres? Será que somos apenas marionetes de nossos cérebros, iludidos pela sensação de que estamos no controle? As pesquisas mais recentes sobre o tema sugerem uma nuance importante. Mesmo que não sejamos livres para decidir inicialmente, podemos ter o poder de veto sobre nossas ações, ou seja, podemos não ser capazes de escolher o primeiro pensamento ou impulso que surge em nossa mente, mas podemos ter a capacidade de suprimir ou de modificar esse impulso antes que ele se traduza em ação.
Essa capacidade de veto é crucial para entender a dificuldade de conter os impulsos biológicos que nos impulsionam à reprodução. A força brutal da natureza, como discutimos, pode nos levar a buscar múltiplos parceiros, a sucumbir à atração por novas experiências e a desafiar as normas sociais da monogamia. Mas, ao mesmo tempo, temos a capacidade de refletir sobre esses impulsos, de considerar as consequências de nossas ações e de escolher resistir a eles. A fidelidade, portanto, se torna um campo de batalha interno. De um lado estão nossos desejos, nossos instintos e os nossos padrões de comportamentos enraizados em nossa história evolutiva. Do outro está nossa capacidade de raciocínio, nossa empatia e o nosso compromisso com o ideal abstrato, a promessa de lealdade e a exclusividade a um parceiro. Essa luta não é fácil, exige autoconsciência, disciplina e uma compreensão profunda de nossos próprios valores. Exige também a capacidade de reconhecer a influência de fatores externos, como pressões sociais, normas culturais e padrões de relacionamentos aprendidos ao longo da vida. Se somos fundamentalmente determinados ou possuímos livre-arbítrio absoluto, o debate continua. Mas o ponto crucial é que temos a sensação de que podemos fazer escolhas. E essa sensação molda nossas experiências e nossas ações. Acreditarmos que temos a capacidade de controlar nossos impulsos, de resistir à tentação e de honrar nossos compromissos é essencial para a construção de relacionamentos significativos e para a criação de uma sociedade mais justa e compassiva. No campo de batalha interno do livre-arbítrio, é fundamental entender como nosso cérebro molda nossos comportamentos, reforçando padrões através de repetições e da crença interna de que algo nos faz bem. A neurociência nos oferece insights valiosos sobre como hábitos se formam e como podemos usar esse conhecimento para fortalecer nossa capacidade de escolher a fidelidade e resistir aos impulsos que nos desviam desse caminho. Pense nos vícios, sejam eles em substâncias, jogos ou comportamentos. O que os torna tão poderosos? A resposta está, em grande parte, no núcleo accumbens, uma região do cérebro associada ao prazer e à recompensa. Quando experimentamos algo que consideramos prazeroso, o núcleo accumbens libera dopamina, um neurotransmissor que nos faz sentir bem e nos motiva a repetir essa experiência. Com a repetição, o cérebro se torna cada vez mais eficiente em realizar essas atividades. A baía de mielina, uma camada protetora que isola os neurônios, se torna mais espessa e robusta em torno das vias neurais envolvidas no comportamento viciante. Isso torna a transmissão dos sinais mais rápida e eficiente, reforçando o hábito e tornando-o cada vez mais difícil de quebrar. Mas o mesmo processo que nos torna vulneráveis aos vícios também pode ser usado para construir hábitos positivos. Os atletas de alta performance, por exemplo, dedicam horas e horas à prática, repetindo os mesmos movimentos até que se tornem automáticos. Eles aprendem a associar o esforço e a disciplina com a recompensa da superação, do sucesso e do reconhecimento. A chave está na escolha consciente. Se escolhemos repetidamente um comportamento, mesmo que seja difícil ou desconfortável no início, o cérebro acabará por reforçá-lo, tornando-o mais fácil e prazeroso com o tempo. E como isso se aplica à fidelidade? Bem, a fidelidade pode ser vista como um hábito, uma escolha repetida de priorizar o compromisso, a confiança e a intimidade com um único parceiro, em vez de ceder à atração por novas experiências ou à busca por prazeres imediatos. Para fortalecer esse hábito, é fundamental ter informação. Entender como o cérebro funciona, como os hábitos se formam e como a dopamina e a mielina influenciam nossos comportamentos. Também é necessário discutir sobre o assunto, compartilhar nossos pensamentos e sentimentos sobre a fidelidade com nosso parceiro, com amigos de confiança ou com um terapeuta. Temos que considerar também as consequências, avaliar honestamente os custos e os benefícios de nossas escolhas. A busca por prazeres hedônicos pode trazer satisfação momentânea, mas pode ter consequências devastadoras para nossos relacionamentos, nossa autoestima e nossa felicidade a longo prazo. Ao adquirirmos mais informações, ao discutirmos sobre o assunto com outras pessoas e ao considerarmos as possíveis consequências de nossos atos,
podemos criar o hábito de realizar aquilo que verdadeiramente acreditamos ser o melhor para nós mesmos. A fidelidade, portanto, não é apenas uma questão de seguir regras ou de ceder à pressão social. É uma escolha consciente, informada e repetida, que molda nosso cérebro e nos permite construir relacionamentos mais profundos, significativos e duradouros.